Olá, trilheiros! Voltamos hoje com um vídeo que pode interessar muita gente, não é? Tenho percebido essa questão do Bitcoin, ele tem ganhado relevância e nós, como fizemos alguns vídeos antes do estouro da primeira bolha, nos sentimos aí obrigados a estar avaliando esse novo momento, onde o Bitcoin tem tido um desempenho realmente extremamente favorável. Então, quais são as diferenças entre o momento em que nós avaliamos lá atrás, antes do estouro da primeira bolha, que a gente, com precisão aí, abordamos essa questão, né? E aí veio a bolha, está lá no nosso canal, o Ricardo Câncio Santos, Pacto pela Prosperidade, no YouTube, e o momento atual, né, que nós estamos vivendo, que em reais, hoje o Bitcoin superou a máxima. Então vamos estar analisando com calma e pensando sobre a situação. Quem gostar desse vídeo, quem está curtindo o nosso trabalho, deixa comentários, isso ajuda bastante o canal, né? Dá um like, toca o sininho, e tudo aquilo mais que vocês sabem que os youtubers adoram, né? Bom, vamos ao que interessa. Eu coloquei lá no meu Instagram dois gráficos. Um gráfico que vem desde 2016 do desempenho do Bitcoin em reais e um outro gráfico com o desempenho do Bitcoin em dólares, tá certo? O que é que eu quero falar com isso para vocês? Eu começo já chamando a atenção de vocês que os dois gráficos são bem diferentes. Então, vocês percebam que, para quem está no Brasil, a questão cambial impacta bastante. Mas vamos primeiro analisar o que está acontecendo com o Bitcoin nessa nova realidade, por que existem restrições claras e evidentes, né, para o Bitcoin se tornar uma moeda, e onde é que fica o risco para você de estar pegando esse, digamos, esse rabo de foguete aí que está subindo. Vamos lá. No primeiro momento, onde a gente abordou a questão de que aquele momento ali, o Bitcoin estava subindo desenfreado, que aquilo era insustentável, antes do estouro da primeira bolha, nós tínhamos um cenário de normalidade, tá, okay? Normalidade no sentido de que não havia uma pandemia que fez muitos negócios migrarem para essa plataforma que a gente está trocando ideias agora, que é a plataforma virtual. E naquele momento você tinha realmente uma questão de oferta e demanda. A demanda do Bitcoin era restrita, o Bitcoin não é uma moeda estabelecida por um banco central, onde ele pode ampliar a quantidade ou diminuir a quantidade de moeda, não é isso? É a chamada política monetária, que os bancos centrais têm esse poder e não devem abrir mão desse poder com facilidade. Daí o risco de se apostar que o Bitcoin vai virar uma moeda mundial, simplesmente achando que os bancos mundiais, bancos centrais, os principais bancos centrais mundiais, não vão se mobilizar contra a perda do seu poder. Existe muito um jogo de interesse nesse mundo que nós vivemos. É um mundo capitalista, é um sistema, é um Matrix. Não é? Quem assistiu o filme de Keanu Reeves, Matrix, sabe muito bem disso. Então, o que aconteceu naquele momento ali, não é? Foi uma alta desenfreada do Bitcoin. Não tem uma quantidade, a quantidade de Bitcoin ele não é ampliado com facilidade, é como se fosse um commodity. Vamos pensar como uma commodity financeira, né? O que seria uma commodity aí? Né? Imagina o boi gordo, o soja, um commodity. Você não tem condições de aumentar isso de uma hora para outra, né? Precisa de um tempo para você, no caso, produzir o Bitcoin. No caso de uma commodity real, você tem que plantar uma soja e por aí vai. Então, naquele momento específico ali, você tinha uma euforia muito grande, tá claro, no gráfico que eu coloquei lá no meu Instagram, o @Ricardo_Câncio_Santos, né? Uma euforia gigantesca e a demanda crescendo. Ora, se eu tinha algo que era suposto para ser uma moeda, e vamos lá, moeda com ressalvas, né? Que não é usada e continua sem ser usada em diversas transações. E você tinha diversas pessoas apostando que aquilo ali ia desenvolver para a moeda, aquilo ali ia acabar não dando muito certo. Tá bom? E foi o que aconteceu naquele cenário. Tá certo? Nós tivemos um pico e depois um estouro da bolha gigantesco. Como isso acontece historicamente em outras bolhas? O que cria geralmente uma bolha? Uma nova tecnologia que surge, a euforia vem, as pessoas não entendem o que é que vem daquele novo produto, né? A gente pode observar isso até com as ferrovias na Inglaterra no século XIX, não se sabia o que era aquilo, bem certo, como seria utilizado, como é que seria recebido pela população. Em algumas situações você tinha duas estradas de ferro sendo construídas para ligar duas cidades. Depois percebeu que aquilo ali não funcionava, uma estrada de ferro já era o suficiente. E a empresa que fez a outra estrada de ferro, que não seria tão utilizada assim, ela possivelmente quebrou. A gente tem diversas moedas aí, bitcoins, né? Bitcoin não, Ethereum e outros tipos de criptomoedas aí, que
possivelmente vão perder valor com o passar do tempo, assim como essa ferrovia lá atrás perdeu também. Então, é bom que a gente tenha essa visão do que está acontecendo, senão a gente vai muito no oba-oba e entra nos vendedores de ilusão daí. Acaba entrando, veja aí o gráfico do MMX aqui na bolsa, né? Olha quanta gente não entrou achando que é oba-oba, e tem que parar para analisar se aquilo ali era viável. A alta da MMX tem que ser respaldada por um futuro rentabilidade, tá ok? A alta do Bitcoin tem que ser respaldada pelo uso dessa moeda. E esse é o grande X da questão. É uma moeda? Pois bem, estourou a primeira bolha, algumas falas contribuíram para isso, né? Os bancos centrais deixando bem claro que aquilo ali não seria usado como moeda, o próprio Banco Central brasileiro afirmando aqui que não acreditava nisso aqui, despencou. E aí nós temos um novo momento atual, que vem com a pandemia. Olha a mudança estrutural que está acontecendo na economia, né? Está acontecendo algo diferente do que aconteceu lá atrás. A estrutura econômica está mudando. Muitos relacionamentos, inclusive, pra vocês terem uma ideia, a escola dos meus filhos agora é online. Não era anteriormente, não era pensado sobre isso. Então, isso é um novo cenário oriundo dessa realidade pandêmica que a gente ainda vive. Eu sei que muita gente acha que isso já terminou. Não, infelizmente não terminou. E isso tem auxiliado o crescimento e a mudança estrutural que está acontecendo na economia. Então, essa mudança estrutural, ela ensejou um crescimento dessas atividades via internet, via mídias sociais, transações, interesse de pessoas por esse mercado, e o Bitcoin, em um ambiente que também conta com taxas de juros mundiais baixíssimas, ou seja, se eu não tenho renda fixa para investir, eu tenho que colocar meu dinheiro para algum lugar. Eu tenho incerteza na questão econômica também. Quando eu falo eu tenho grandes fundos, né? Eu tenho incerteza na questão econômica do mercado de ações. Quem me acompanha sabe disso, né? A gente tem o risco aí da segunda onda que já está acontecendo na Europa. Então isso deixa muitos investidores sem ter necessariamente um norte. Onde é que eu vou investir agora? Bom, vamos lá tentar uma commodity financeira, digamos assim, e o Bitcoin começa a ganhar força, começa a crescer. Então, essa nova realidade é diferente da anterior, né? Ela tem uma razão de ser, né? As taxas de juros estão extremamente baixas, a renda variável continua arriscada, e eu tenho aí um cenário onde as mídias sociais começam a ganhar corpo cada vez maior em uma nova estrutura econômica. E aí nós estamos vendo aí essas criptomoedas, notadamente o Bitcoin, subindo. Ricardo, você acredita que o Bitcoin vai ser uma moeda mundial? Eu acredito que não. Por que não? Mas acredito no blockchain, na teoria por trás, né? na tecnologia por trás disso. Por que eu não acredito? Porque os bancos centrais mundiais, eles têm muito poder, né? O Banco Central dos Estados Unidos, aqui do Brasil a gente tem um Banco Central também, um Banco Central Europeu e por aí vai. Então eles não vão abrir facilmente das políticas que eles podem utilizar, notadamente o que chamamos de política monetária, que é ampliar a quantidade de moeda ou diminuir a quantidade de moeda, se tem poder sobre isso, né? Todo o sistema bancário ele está feito baseado nisso aí. Tanto é que o motivo dessa alta recente aí, do Bitcoin, ele foi muito oriundo aí do PayPal ter aceitado o Bitcoin para negociar. Não ficou muito claro para mim, até agora o que eu li, se ele vai aceitar pagamento em Bitcoin ou ele vai disponibilizar compra e venda de Bitcoin. Não é? E isso é muito diferente, porque na realidade o Bitcoin continua desempenhando um papel não de moeda, e sim de commodity, que as pessoas vão poder comprar ou vender. Continua uma commodity. E assim como tem períodos positivos, podem ter períodos negativos. O que é que pode complicar muito a vida do Bitcoin? Não é? Depois que os bancos centrais observarem como funciona, né, que os bancos centrais estão observando as criptomoedas, estão deixando fluir, né? E eu acredito que o futuro próximo aí nós teremos bancos centrais desenvolvendo sua própria moeda, criptomoeda, seu próprio sistema de pagamentos. E aí a pergunta que fica é: haverá espaço para o Bitcoin nesse novo cenário? Ou acontecerá com o Bitcoin muito do que aconteceu com as
linhas férreas que eu falei no século XIX, aí, quando surgiu os trens a vapor na Inglaterra, que algumas estradas de ferro ali, elas simplesmente ficaram inutilizadas, não tinham necessidade de ter duas estradas de ferro ligando duas cidades. E aí uma quebra e nesse processo evolutivo ela some. Então, nós acreditamos que continua sendo um jogo muito arriscado, apesar de que o momento atual está muito mais propício para esse tipo de investimento, pelas coisas que eu já coloquei para vocês. Né? No caso brasileiro especificamente, a gente tem um câmbio também que desvalorizou. Vocês vão ver nos dois gráficos que eu coloquei no meu Instagram aí, que o valor do Bitcoin no Brasil em reais, ele ultrapassou o pico histórico. Tem a ver com a desvalorização do real em dólares. Se você for olhar o mesmo gráfico do Bitcoin em dólares, ele não ultrapassou sua média histórica. Mesmo com todo esse cenário pandêmico, ele continua ainda bem abaixo de seu pico, média não, pico histórico. Então, olho vivo, tá bom? Não tem lanche grátis no mercado, como Milton Friedman já colocou, né? There is no such a thing as a free lunch in the market. Então, olho vivo. Se gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha e ajuda o canal. Eu já ia terminando o vídeo sem pedir essa força de vocês. Grande abraço aí, se cuidem e olho vivo.